Mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesse domingo de alegria de estar na casa do Senhor, a palavra de Deus nos fala no Salmo 42, a partir do verso 1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Que esse seja o nosso sentimento de ter saudades de estar na casa do Senhor, de ter alegria de poder cultuá-lo, de estar junto em comunidade cristã. Essa é uma grande bênção, uma grande oportunidade de não negligenciar esse momento, esse privilégio que o Senhor nos dá. Diante disso, quero orar com os irmãos, elevando nossos pensamentos ao nosso Deus, que é digno de honra, de adoração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos porque nós ansiamos pela tua presença, temos sede do Senhor. O Senhor nos deu essa sede do Senhor, e é através da tua palavra e teu Espírito Santo
supre a nossa necessidade, alimenta a nossa alma. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu condições plenas de estarmos aqui, enfrentando pandemia, enfrentando dificuldades do nosso dia a dia, algumas dificuldades até financeiras, para estar na casa do Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio. Aceite, Senhor, o nosso louvor, o nosso culto de pecadores remidos no sangue de Jesus Cristo. Fique conosco, ó Pai, nesta manhã, fique com o teu povo aqui. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Ao som do áudio, vamos levantar e cantar o hino número 27 do nosso cenário. Hino número 27. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos prados em flor, e o fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador, que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. A igreja pode sentar? Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Farei a leitura do verso 37 a 41. Acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não é somente no momento que nós recebemos a palavra, cremos na remissão, no perdão dos pecados, por meio da morte de Jesus Cristo, não somente nesse momento, mas toda a nossa vida é uma constante confissão dos nossos pecados, arrependimento e uma santificação. O mesmo que disse, arrependei-vos, também é aquele que disse, vai e não peques mais. Então, nesse momento, eu peço que os irmãos curvem suas frontes, teremos uns momentos de oração silenciosa. Após esses momentos, eu convido o nosso irmão que nos visita, o presbítero Daniel, lá de São Bernardo, na minha terra natal, irmão da Zeni, portanto, tio do Tiago, que depois vem à frente e faça uma oração audível, quebrando então esse momento de oração silenciosa. Exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor, pela tua graça dispensada em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, ó Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade, por tudo que tem feito para cada um de nós, em nossas vidas, que mesmo em meio a esta pandemia, o Senhor tem cuidado da tua igreja, ó Pai. Por isso nós te adoramos e te bendizemos esta manhã. Também, ó Senhor, te louvamos, porque o Senhor busca os teus, o Senhor convoca os teus para que esteja perante a tua face, para reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso nós te louvamos, ó Senhor, porque hoje nós vemos o teu benefício, ó Senhor, para conosco, quando salva pecadores, ó Pai. Nós te adoramos, ó Senhor, porque destes teu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, para que pudéssemos reconhecer que em Ti nós somos salvos.
Esta é a nossa oração, pedindo que o Senhor continue nos guiando. Cada dia mais nós possamos olhar para a cruz de Cristo, não retrocedendo nenhum minuto sequer, mas que possamos sempre dar graças pela salvação por meio de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, ao som do áudio, mais uma vez nos coloquemos de pé, vamos louvar o Senhor no hino 334. Esse é o hino que conta o momento que Jesus habita em nosso coração e o que Ele faz na nossa vida a partir desse momento. O hino 334. Por meio de cânticos espirituais, eu convido a nossa irmã Júlia que nos ajude.
Bom dia, gente. O primeiro vai ser Ele é exaltado. Tá bom? Tá bom. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Agora Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
Devolvo então a palavra ao reverendo Altair, momento exclusivo e único para os ministros da palavra, do Evangelho. Então convido o pastor que vem à frente. Bom dia, irmãos queridos. Como nós temos enfrentado a situação pandêmica, o conselho, inclusive, tem evitado se reunir presencialmente, por questões até de amor a alguns irmãos que são do grupo de risco, até mesmo dentro do conselho. De maneira que o Senhor tem nos abençoado com a tecnologia. O homem pode usar mal a tecnologia, mas a tecnologia usada para a glória de Deus é bênção para a sua igreja e para o seu povo. E a igreja tem feito desta maneira. Assim sendo, uma das últimas reuniões online do conselho, especificamente para examinar irmãos para serem recebidos como membros comungantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, em particular da Igreja Presbiteriana em Pindamonhangaba. Então o conselho teve o privilégio de conversar, examinar. A palavra examinar na nossa Constituição parece que gera um incômodo. Então eu sempre tento amenizar falando, uma conversa. Mas, usando a Constituição, examinamos o nosso irmão Tiago Henrique, com as perguntas pertinentes a respeito daquele que já tem a convicção da salvação. E após ter questionado esse irmão, Tiago Henrique, sobre a sua convicção de salvação, o conselho então chegou à conclusão de que esse irmão, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Assim sendo, aprovado então pelo conselho, ele escolheu o dia de hoje, no culto ao Senhor, o nosso Deus, em gratidão a Ele, para que ele fosse recebido por pública profissão de fé e batismo. E bem como ele fez questão de que alguns familiares estivessem presentes. E, Tiago, você tem um privilégio, filho. Eu digo, teve no passado, e continuará tendo agora no futuro como um homem salvo, mais pessoas que influenciaram a sua vida. E é isso que é o papel da igreja, é influenciar as pessoas, salvar só a graça do Deus vivo. Porém, nós podemos influenciar. E não determinamos se a pessoa crerá ou não, mas a influência cabe a nós. Assim sendo, por influência de pessoas da sua família, e talvez algumas pessoas também ligadas a você por amizade, o Senhor resolveu, na graça dele excelsa, salvar você. Então eu quero chamar o Tiago Henrique à frente. Eu queria que a gente administrasse aqui o espaço, para termos um espaço seguro. Tiago, por favor, chamar também aqueles que, não posso chamar todos, tá bom? Da família, mas vou chamar o presbítero Daniel, presbítero Daniel, eu vou pedir ao irmão que dê uma, para quê? E o nosso irmão, presbítero Jorge, e a sua esposa Zeni, se puderem, aqui à frente, representando inclusive o Leonardo, Dani, representando aqui o presbítero Marcelo, Alessandra, Júlia, que foram pessoas que tenho certeza absoluta, que influenciaram para que o Tiago hoje fosse recebido como membro. Hoje ele é recebido como membro da Igreja Presbiteriana de Pindamonhangaba. Mas Tiago, no dia em que ele creu, ele já foi salvo. Ele já pertencia à família da fé. Hoje, de maneira visível, ele está confessando Jesus Cristo diante do seu povo. De maneira que hoje, ele está dizendo, a ideia é, eu sou um de vocês.
eu sou um de vocês. Tem muitos rituais aí fora, e aqui não é nenhuma crítica, de pessoas que são recebidos em associações e outros tipos de instituições. E é interessante, Jorge, como Deus, na sua imensa graça, entendendo o nosso coração, Ele não precisaria disso, mas por conta do nosso coração, Ele determinou que aquele que foi salvo confessasse diante do seu povo e recebesse o sinal e selo do batismo por meio da água, representando algo que já aconteceu no coração do Tiago. Tiago já foi salvo. A água não salvará. Ou agora, no jogar a água sobre a cabeça do Tiago, a partir do momento que a água cai na cabeça dele, escorre, ali naquele momento ele é salvo. Não. Isso não é verdade. O batismo não tem um poder regenerador. É apenas um sinal daquilo que aconteceu no coração do Tiago, creu em Jesus, foi amado por Jesus e respondeu afirmativamente, e agora então, de maneira visível, Ele vai externar a vocês, a mim e a vocês, como igreja, como povo de Deus, e você internauta que nos acompanha, cumprindo aquilo que o Senhor Deus nos determina. Tiago, eu só vou pedir para você virar um pouquinho aqui para o meu lado, assim de maneira... Eu tenho algumas perguntas para você, filho. Tiago, você crê no Deus Pai que planejou todas as coisas, inclusive a salvação? Você crê no Deus Filho que executou o plano de Deus para nos salvar? E você crê no Santo Espírito que aplicou o plano executado por Jesus ao seu coração? Você crê na Trindade excelsa? Amém. Tiago, você crê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, são separação apenas pedagógica, mas é um livro só. Ela é inspirada, devidamente inspirada pelo Senhor, útil para o ensino, repreensão, correção e o ensino na justiça. Você crê na Bíblia Sagrada dessa maneira? Tiago, você crê então, crendo na Trindade, crendo nas Escrituras e o que ela afirma, que você, Tiago, como nós, eu e todos aqui, fomos concebidos em pecado. Nós já nascemos pecadores, internauta, entenda isso. Você não precisa fazer nada para ser pecador, você já o é. Apenas externa, de maneira visível, pecados que estão no seu coração. Então, Tiago, você crê que você foi concebido em pecado? E que não havia nenhuma maneira que você, em particular, pudesse elocubrar para ser salvo, senão apenas pelo sangue de Cristo Jesus? Você crê? Então você afirma que Jesus Cristo é o único suficiente para salvar a sua vida? Amém. Tiago, agora como salvo em Jesus, confessando a sua fé diante do povo de Deus, você promete ser obediente às Escrituras, ao mesmo tempo que sendo obediente às Escrituras, obediente às autoridades eclesiásticas, desde que, como você aprendeu, essas autoridades andem conforme as Escrituras, você promete? Assim sendo. Igreja, peço para que vocês se levantem. Infelizmente não podemos ter todos aqui no templo, mas pela graça de Deus, logo teremos um templo novo. E eu quero fazer uma pergunta à igreja amada. Igreja, vocês prometem diante do Senhor ser bênção na vida do Tiago, orando por ele, com ele, e sendo realmente o representante do Senhor por amor ao Tiago? Vocês prometem? Sim. Tiago, você acabou de professar sua fé. Agora vamos para o sacramento do batismo, que não vai te salvar. Você já foi salvo pela graça exclusiva de Deus. Porém, a água vai simbolizar, é o sinal e selo. E alguém pode perguntar, então nós não precisamos nos batizar? Precisamos, porque é mandamento. Aquele que confessa, se batiza. Quem tem dificuldade com o batismo é porque tem alguma dificuldade no que diz respeito à salvação, inclusive às Escrituras. E aí fica incoerente. Se eu creio nas Escrituras, ela determina que eu seja batizado, por que eu não me batizo?
Então há uma incoerência até de convicções. E não foi o seu caso, por isso que o conselho, né, Marcelo, se alegra com a sua profissão de fé e seu batismo. Como está calor, a gente não pediu para esquentar água. Para você enxugar. Agora podemos afirmar. Do Espírito Santo. Tiago, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Senhor, que alegria há no coração do teu povo, que alegria há no meu coração, no coração desses irmãos queridos que muito influenciaram a vida do teu servo. Obrigado pela sua salvação, pela sua convicção. Ó Deus, e que foi, de fato, a graça do Senhor que o salvou. E que, ó Deus, ele possa, então, viver, ó Deus, para o Senhor, apenas para agradá-lo e louvá-lo. Pois, ó Deus, para aquele que professa conhecer o Senhor, não há nenhum peso em querer obedecer ao Senhor, apenas uma luta contra o pecado. Que seja essa a realidade do coração do teu filho. Obrigado, ó Deus, pela vida do Tiago Henrique. Obrigado pela sua família, obrigado pelo seu tio Daniel, obrigado pela sua tia, Dona Zeni, pelo seu tio Jorge, pelos seus primos, que muito, ó Deus, por certo, influenciaram a vida do teu servo. Obrigado, Deus, assim, nós queremos agradecer ao Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Sempre nos cumprimentávamos exatamente assim, né? Ou assim, tal. E agora nós voltamos a esse período, Tiago, obrigatoriamente. Então, Tiago, abraço no conselho de vocês, tá bom? E conte sempre conosco. Presbítero Daniel, uma oportunidade tão gostosa de conhecer. Assim é bom, né? A gente conhecer. Jorge, Dona Zeni, Deus abençoe. Considere ser cumprimentado. Não tem problema. Tá joia? Irmãos, poder sentar. Obrigado, Marcelo. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no mesmo texto que lemos e meditamos no domingo passado, a continuação da mensagem, Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 40, a segunda e última parte desse sermão. Quem quiser relembrar da semana passada, está no canal da igreja, Pindamonhangaba, e também no meu canal, o presbítero Marcelo Pedregosa. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 8, do verso 26 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém.
estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Pai bendito, nós te louvamos, porque o Senhor nos proporcionou sermos chamados teus filhos, em Jesus. O Senhor instituiu a tua igreja para proclamar o teu evangelho. O Senhor tem acrescentado mais ovelhas, aquelas que são do teu aprisco, para a igreja visível aqui. Nós te louvamos pela vida do Tiago. E nós te agradecemos pela tua palavra disponibilizada aqui, impressa nas nossas Bíblias, para que venhamos a ser alimentados por ela. Usa o teu servo, ó Deus, nos traga novos e antigos também desafios de proclamar a tua palavra e de sermos fiéis na proclamação. Fique conosco, ó Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema que nós falamos semana passada, a direção de Deus na salvação. O primeiro ponto era, Deus é soberano na salvação. O segundo ponto, Deus usa a sua palavra para a salvação. E hoje vamos continuar com 2 pontos e últimos. O terceiro, Deus usa cristãos obedientes para conduzir a mensagem da salvação. E o quarto, Deus soberanamente opera nos corações dos pecadores. E para nos preparar para falar um pouco mais sobre o livro de Atos, temos que falar do Evangelho de Lucas. Ele ressalta a poderosa obra de Deus na história, por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. O Evangelho termina, narrado por Lucas, e Atos começa com a ascensão, a subida de Jesus Cristo para o seu trono celestial. Mas os poderosos atos da salvação de Deus, eles não terminam com a ascensão de Jesus Cristo. Não terminam. Agora, o Cristo exaltado trabalha de forma poderosa e salvadora por meio da sua igreja, na terra. Atos é um registro da obra continuada de Cristo nos apóstolos,
nos discípulos, no povo e por meio deles. Após subir ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo para continuar a obra que havia iniciado em seus discípulos. Lucas nos mostra o triunfo, a vitória e o progresso do Evangelho. Lucas nos mostra nesse livro dos Atos dos Apóstolos o poder da palavra pregada que converte. E segundo Atos capítulo 17, verso 6, na visão do mundo e das autoridades, nos é informado que os discípulos e nós também temos que fazer isso. Esses que têm transtornado o mundo. Transtornado. A palavra significa virar do mundo de cabeça para baixo. É isso mesmo que quer dizer. Muda os valores morais do mundo, muda os valores para quem é Deus, a quem deve ser adorado de fato. Essa é uma pergunta que nós temos que pensar. Temos transtornado o mundo? Temos influenciado as pessoas com a palavra de Deus? Com a proclamação do Evangelho de Deus? E essa passagem nos fala justamente disso. Como o Evangelho, como a mensagem da salvação, ela transforma, ela transtorna o mundo, vira de cabeça para baixo. E como Deus dirige a salvação, e a maneira que Deus dirige a salvação, no terceiro lugar da nossa mensagem, Deus usa cristãos obedientes para conduzir outros à mensagem da salvação. Isso está no verso 31. Filipe foi obediente, ouviu a voz do anjo, dispõe-te e vai para a banda do sul, caminho que desce a Jerusalém. A Gaza, vai para o deserto. Ele se levantou e foi. Não fala quanto tempo, mas diz que ele foi. E quando Filipe encontra o eunuco, o eunuco, como foi falado semana passada, estava lendo uma porção da palavra de Deus, o profeta. Filipe ouve. Deus mandou, ele não sabia nem para que era, para quem ele ia falar. Sem dúvida, aquele etíope, aquela carruagem era conduzida por um servo também, que recebera ordens de viajar a passo lento. Aquele homem estava não correndo, porque senão o Filipe não poderia alcançá-lo. Estava bem vagaroso para poder ler. Filipe poderia acompanhar tranquilamente a carruagem e ouvir de perto o que aquele homem estava lendo. E a passagem, o texto nos fala, que ele estava lendo, era lá, que nós conhecemos hoje como Isaías 53. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, conforme eu li. Essa citação, no coração do etíope, trouxe uma certa inquietação, uma certa ansiedade, e uma expectativa de ter a solução daquela dúvida dele. Quem é? De quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? No verso 34, essa era a pergunta que ele faz a Filipe. Quando Filipe pergunta, eu falei na semana passada, entendes o que lê? Essa foi a pergunta. De quem ele está falando? Dele mesmo ou de outro?
Filipe não teve problema em usar a passagem da Escritura como um ponto de partida para contar toda a boa notícia sobre Jesus. Ou seja, pregando a Jesus a partir do Antigo Testamento e a partir dos profetas. Se ele fazia isso porque ele sabia manejar bem a palavra da verdade. E ele não teve problemas, porque o texto nos fala que, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E ele começou a falar sobre quem era Jesus. Falando sobre um servo obediente, Filipe não era apenas um pregador que falava bem, que falava de maneira concisa, objetiva e clara, e fiel à Escritura Sagrada, mas ele era alguém que era obediente. Não era alguém que simplesmente conhecia, mas eu não vou falar. Deixa para mim mesmo. Ele foi um trabalhador obediente, tal qual como era o seu mestre, Jesus. Obediente até a morte de cruz. Assim como Jesus estava também disposto não somente a pregar a multidão, como Filipe fez a Samaria, mas Jesus também chamava as pessoas em particular. Falou com a mulher no poço, falou com Nicodemos. Não tinha problema. Jesus não estava preocupado em multidões, mas em sim pregar a mensagem de salvação. O anjo mesmo, como o anjo falou a Filipe, o anjo mesmo poderia ter declarado ao etíope como ser salvo. Ele poderia, isso é uma hipótese. Mas Deus não deu essa comissão, ou esse encargo, ou essa missão aos anjos. Não. Os anjos nunca experimentaram pessoalmente a graça de Deus. Eles não sabem o que é pecar. Os anjos mensageiros aqui não. Gabriel, Miguel, eles não sabem o que é isso. Eles não podem, ou seja, testemunhar da salvação. Por isso Pedro vai falar lá na sua carta que os anjos anelam para escutar a salvação. Eles ficam inclinando para ver a salvação, porque eles não sabem, eles não conhecem. Não é que eles querem pregar o evangelho, não é isso. Por meio deles foi anunciada a salvação, as profecias, foi revelado, mas eles não podem testemunhar, não podem pregar o evangelho. Não foi dado a anjos, foi dado a nós. Embora Deus soberanamente opere para conduzir pessoas à salvação, Ele não costuma fazer, Ele não faz além do seu povo, Ele usa o seu próprio povo para pregar a mensagem. Ele usa Filipe, Ele usa você. E não é interessante que Deus chamou Filipe em tal hora, em tal lugar, aonde o etíope iria passar. Não somos informados se Filipe se opôs, ou se ele negou depois foi. Não, a Bíblia não fala isso. As ordens de Deus, ele não fala isso. Certamente também ele não fez. Deus o chamou para fazer e respondeu com alegria. Ele foi com prontidão. Mas se estivéssemos no lugar dele, poderíamos muito bem ter levantado algumas objeções. Se muitas vezes somos infiéis no pouco, às vezes a possibilidade de sermos também infiéis no muito. Somos infiéis no que é fácil, no que é difícil, a possibilidade de ser fiel é muito, muito pequena. Poderemos ser infiéis também naquilo que é muito desafiador. Poderíamos dizer, por que o anjo não vai sozinho? Ou, o que dizer daqueles todos os apóstolos? Eles não estavam lá em Jerusalém? Pois o etíope não veio de Jerusalém para adorar? 12 apóstolos ali, não tinha um para falar? Por que não mandou outro? Ou então poderíamos falar assim, Senhor, eu vou a hora que as coisas se acalmarem, né? Filipe não fez essa objeção.
E Deus o usou, e Deus quer também nos usar. O anjo disse: dispõe-te e vai, arruma suas coisas e vai, agora. E Filipe se levantou e foi. E conforme a pergunta de eunuco, sua pergunta não foi sobre o que significa tais palavras, sobre detalhes, coisas profundas. Ele queria saber da mensagem em si. Aprenda, irmãos, o que é importante as pessoas conhecer, não a história da nossa igreja, palavras, mas o que é a mensagem, quem é Jesus, o que ele fez na sua vida, o que ele vai fazer na vida do próximo, do pecador. Isso é importante. Começando por essa passagem de escritura no Senhor Jesus, todo cristão deve ser capaz de fazer o que Filipe fez: anunciar Jesus a partir de uma curiosidade, a partir de uma inquietação do coração da pessoa que lê a palavra e não entender. O cristão deve ser capaz de falar quem é Jesus, o que é evangelho, o evangelho que salva. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer que ele morreu pelos seus pecados. Você é pecador. Existe um Deus que quer te salvar. Se arrependa. Essa mensagem é simples. A experiência de Filipe deve nos encorajar no nosso próprio testemunho. Deus orientou Filipe para a pessoa certa na hora certa. Eu e você, nós não temos nenhum privilégio de sermos instruídos por anjos, a não ser sermos instruídos pela palavra, por pregadores, por professores, por leituras bíblicas, que vai nos ensinar, vai nos desafiar, nos chacoalhar a dizer: faça o que tem que ser feito, pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Nós não temos anjos para nos desafiar. E nós podemos conhecer a orientação do Espírito Santo se estivermos andando no Espírito e orando pela direção de Deus. Você tem sido obediente a pregar o Evangelho? Você tem sido esclarecido sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem? Você tem esclarecido as pessoas que estão por perto de você e que estão sedentos à palavra de Deus? Você tem sido cheio do Espírito Santo? Ele te faz lembrar daquilo que você leu? Você tem orado por direção de Deus? Para fazer parte desse plano soberano de Deus? Pois Ele quer te usar. Deus usa na sua direção soberana a salvação. Deus usa servos obedientes para pregar a mensagem de salvação. Em quarto lugar, Deus soberanamente opera nos corações dos pecadores, daqueles que são eleitos. Nós não sabemos quem é, Deus sabe. Seguindo eles caminho afora, chegando em certo lugar, veja que Filipe, ele explicou o plano da salvação. Ele fez uma classe de catecúmenos para novos membros, muito relâmpago, muito rápida. E agora, veja qual é a pergunta do eunuco. Eis aqui água, algumas traduções. Olha a água aqui, o que impede de eu ser batizado? Se ele pergunta isso, é porque claramente ele sabia que a igreja já estava batizando lá em Jerusalém. É muito provável. E quem conhecia desse processo, dessa dinâmica da igreja, era Filipe. Filipe, meu irmão, evangelista, o que eu tenho que fazer para ser membro da igreja? Qual que é o sinal para eu ser membro da igreja? Pois eu entendi. A Bíblia nos fala que é necessário nos arrepender, é necessário sermos membros da igreja, pois o texto bíblico nos fala em Romanos 3, do verso 10 a 12, Romanos 3, verso 10 a 12, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram,
almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O profeta Isaías declarou ainda lá na passagem que ele estava lendo, Isaías 53, verso 6, todos nós, e ele estava lendo aquela passagem, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Diante disso, Jesus também declarou aos seus discípulos e àqueles a quem ouviram a sua palavra, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Deste modo, nenhuma pessoa está inclinada em direção ao Evangelho, ninguém está propenso ao Evangelho, a não ser que ele vá e busque o pecador, a não ser que ele atinja o coração do pecador. Não há não sequer, ninguém busca Deus, não há, é Deus abre o coração. A salvação é obra de Deus, da graça de Deus. Portanto, ninguém pode se vangloriar, porque eu pertenço à igreja, porque eu sou bom. Se você deixa de fazer o bem, já está pecando. Sabe o que deve fazer, o bem não faz, já está pecando. Nós vemos um homem como eunuco, que estava buscando a Deus, viajou muito longe, ele vem lá da África, lá da Etiópia, para Jerusalém, para adorar, estava vindo, e ele não compreendia, ninguém esclareceu a sua dúvida, mas Filipe, usado por Deus, pôde explicar a ele. Deus estava trabalhando agora em seu coração, conduzindo a Jesus Cristo, e aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Por isso, não há porquê as pessoas ouvirem, frequentar a igreja. Eu conheço pessoas que estão há mais de 10 anos que frequentam a igreja, há mais de 20 anos às vezes, não quer nada com nada, não quer compromisso, não quer fazer classes catecúmenos, não tem interesse nenhum. Por quê? Até aquele que me ouve, por que não como Filipe? Você compreende a palavra de Deus? Você está convencido que ela é a palavra de Deus suficiente? Ela é perfeita, Jesus está revelado, você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa de um Salvador e de um Senhor. O que impede? Qual que é o problema? É a igreja? É pecadores? Você vai ter em qualquer lugar. Não seja a igreja o obstáculo, não seja homens pecadores, mulheres, crianças, idosos, não seja isso que impeça você de ser membro da igreja, ou ser membro da família de Deus, que isso não seja impedimento. Ele não encontrou nenhum impedimento. O batismo, como foi falado, é uma parte importante da vida cristã, foi bem explicado aqui. E o eunuco, ele manda parar tudo na sua comitiva, para tudo agora, chega, eu quero ser batizado. Ele deu ordem. Veja que ele não estava sozinho, ele deu ordem, para tudo, que agora eu sou crente, eu vou levar o evangelho lá para onde eu venho, para a África, para a Etiópia. E ele veio, como foi falado, ele veio da Etiópia como um tesoureiro, aquele que cuida do tesouro da rainha, porém voltando vazio, sem nenhuma riqueza, porque a maior riqueza é Jesus Cristo, a maior riqueza, e agora ele volta cheio de riqueza, do maior tesouro, que é Jesus Cristo. E agora, o texto nos fala que ele, após ser batizado, ele volta cheio de júbilo, ele volta cheio de júbilo. Aquele que encontra Jesus Cristo, ele tem alegria e deseja fazer parte da igreja, frequentar os trabalhos, frequentar o culto, ler a Bíblia, ser edificado por ela, renovar a sua alegria no Senhor. Ele volta cheio de júbilo, ele fica alegre. Era para isso que ele tinha ido,
para Jerusalém e não tinha conseguido. Agora, com a palavra de salvação, ele consegue, ele encontra Jesus Cristo, no caminho do deserto. Muitas pessoas, irmãos, estão assim, cheia de gente, cheia de dinheiro, estudo, dinheiro, mas estão sozinhas no deserto, e Deus quer te usar. Seja obediente, leia a palavra, tenha amor por essa palavra, gaste tempo, gaste as folhas da tua Bíblia, mas faça a coisa certa. Aquele etíope veio como um pecador, valendo-se de Jesus, que morreu em seu lugar. Ora, tudo indica que este oficial foi um dos primeiros a levar o evangelho, um dos primeiros convertidos na África, porque lá para frente, seguindo uma linha cronológica de Atos, o evangelho vai chegar lá em Atos 18 aos gentios. Esse homem não possuía o Novo Testamento, as cartas de Paulo, possuía apenas uma porção, um rolo do profeta Isaías, mas ele possuía aquilo que era mais importante, Jesus. Certamente anunciou aos seus. Eles não se viram mais, Filipe e Eunuco, por isso que ele tem a sua pressa. Filipe foi um pregador itinerante e vai ser encontrado lá em Atos, isso para uma outra mensagem, lá em Cesareia, os seus últimos dias, e lá tem até as suas filhas que pregam. Filipe aqui nesse texto fala que ele foi arrebatado, e aqui o termo, segundo as minhas pesquisas, o termo arrebatado igual foi Elias, não dá para saber como é que foi, mas fala que ele foi arrebatado mesmo, puxou. O Espírito Santo agia daquela maneira, hoje não mais, e foi isso que aconteceu. Agora você vai para um outro lugar, Deus agiu de maneira poderosa, mas a mensagem é a mesma, viu, irmãos? Deus não age dessa maneira, arrebatando crentes para ir para outro lugar, mas Ele usa outros recursos, Ele é soberano e usa modos diferentes. E não se pode deixar de perguntar, por que ele falou, o que me impede? Porque ele sabia, foi falado semana passada, que o eunuco ele não podia ter os privilégios que o judeu tinha. Ele não podia participar da assembleia, mas ele podia ouvir a palavra. Ele não podia ser sacerdote, levita, não, porque ele fala assim, o que me impede? Nada. Jesus, lá na carta dos Efésios, Paulo escrevendo nos Efésios, fala que ele quebrou a inimizade entre os judeus e os gentios, acabou. Jesus quebra as barreiras. E se ele tivesse, e o próprio texto na sequência 53, no capítulo 53 até 56, vai falar sobre eunuco. Leia, irmãos, o que está escrito aí, Isaías 56, do verso 3 a 5, Isaías 56, verso 3 a 5, eu creio que se ele leu essa mensagem, é um motivo de grande alegria, e para nós também, aqueles que são rejeitados pela sociedade, pelas religiões, Jesus aproxima. Diz assim o texto, não fale o estrangeiro, não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, não diga eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, não posso produzir nada, eu não posso fazer nada, não posso fazer parte da igreja, do povo de Deus, não, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Eles não podiam ter filhos,
nem filhas. Vou te dar algo que é melhor que isso. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Concluindo, irmãos, a salvação de uma vida é trabalho do nosso Deus. Porém, a Escritura Sagrada nos diz que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. O mesmo Espírito que usou Filipe para pregar ao eunuco, aquele lá, africano, etíope, quer usar a minha vida, a nossa vida, para conduzir muitas pessoas a Jesus Cristo. Como disse William Carey, o pai das missões na Índia, mas já tinha até o evangelho pregado há muito tempo atrás, mas ele foi o precursor. Ele disse: podemos esperar obedientemente grandes coisas de Deus e tentar grandes coisas para Deus, empreender grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Quando levarmos o evangelho a um mundo perdido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use para levarmos a mensagem de salvação ao mundo perdido. Que Deus assim nos abençoe. Peço que venha à frente, pastor Altair, faça a oração final e a bênção. E após terminar a nossa transmissão, teremos também um momento aqui na igreja, então não saiam. Devolvo a palavra então ao pastor Altair. Irmãos, antes de orarmos, um aviso: dia 24 e dia 31 de dezembro, nós não teremos o nosso estudo bíblico, tá bom? Então os irmãos ficarão à vontade para viajar, tal. Só tomem todos os cuidados possíveis. Aos domingos, nós teremos os nossos cultos ao Senhor normalmente, tanto às 9 horas da manhã como às 19 horas. E aí fica o convite ao internauta que quiser participar dos nossos cultos. É redundante falar culto presencial, porque culto ele só é presencial. A gente já conversou com os irmãos a respeito. Pastor, mas eu não posso fazer culto em casa. Se você quiser chamar de culto, pode, não tem nenhum problema, né? No que diz respeito à semântica da palavra culto. Mas o culto bíblico, ele só se dá de maneira presencial quando nós estamos os santos reunidos. Uns chamam de culto, outro devocional, não tem nenhum problema. Por isso que eu falo culto aqui. Então você internauta que tem assistido os vídeos, as mensagens, e se hoje você foi de fato pego o coração pelo Deus vivo, quem sabe seja a oportunidade de você também participar conosco. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Pai bendito, que privilégio, ó Deus, o Senhor nos deu como parte do teu povo, para, ó Deus, expressar a nossa alegria da salvação, inclusive por meio da pregação da palavra, a qual nós ouvimos nessa manhã. Obrigado, Pai, pela vida do Marcelo, e que aqueles que têm pregado a sua palavra continuem sendo entusiastas nela, para que, crendo nela, possam persuadir outros a também crerem.
Obrigado a Deus por essa manhã tão preciosa, pela vida do Tiago. Em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que o amor do Deus o Pai, e que as consolações, a companhia, as orientações e os cuidados do Santo Espírito repouse sobre vós, Igreja do Senhor, agora e para todo o sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.